Hoje, na Arena, 3 recados foram dados e ficaram escancarados depois do jogo do Grêmio contra o Flamengo. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 3, Flamengo 2, uma vitória essencial, importantíssima do Grêmio, sobretudo depois das últimas 2 rodadas não muito boas, né, do Tricolor. Um respiro para aquele movimento que a gente chegou a dar, de fugir de vez do Z4, do risco, do problema. A gente já estava até começando a querer olhar para uma vaga em alguma coisa e tal, de repente parece que desandou a coisa novamente, a gente se atrapalhou e os riscos voltaram a rondar, né, o Grêmio. E agora parece que com essa vitória, se somada a uma vitória do jogo atrasado contra o Criciúma agora na quarta-feira, me parece que o Grêmio dá um salto aí significativo que realmente afasta, de vez não, porque matematicamente ainda não vai estar livre, né? Mas afasta de uma forma bem mais expressiva esse risco aí. Então, o jogo de hoje foi esse primeiro passo fundamental nesse sentido da tranquilidade, né? Um ano que de tranquilo não teve nada, né? Talvez o pior ano do Renato à frente do Grêmio, né? Um ano das enchentes, daquele prejuízo todo que o Grêmio vem sofrendo, que a gente já sabe. Um ano de várias questões aí do futebol do próprio Grêmio que não fizeram com que fosse um bom ano, mas que pelo menos, né, em relação a essa tragédia, a gente possa dizer, a gente possa conquistar, né, uma relativa tranquilidade nessa reta final aí de campeonato. Dito isso, tá? Os 3 pontos fundamentais, eu acho que é a melhor e maior notícia dessa tarde e noite na Arena do Grêmio, né? Uma vitória contra um Flamengo, uma camisa pesada, um time, né, bilionário. Mas as boas notícias, elas meio que param por aí, né? Eu acho que o resultado foi o grande astro, né? Os 3 pontos foram os astros dessa noite, mas não tem muito mais no que a gente se apegar para comemorar, né? E dentro desse contexto, eu acho que 3 recados foram dados, né? O campo fala, né? O campo fala. E o campo hoje falou de 3 coisas, na minha opinião, que não são muito novidades, mas que talvez tenham ficado um pouco mais óbvias, um pouco mais desenhadas ao término da partida na Arena do Grêmio. O primeiro recado que eu acho que foi dado é de que a gente está vivendo momentos perigosos em relação ao futebol brasileiro. Aí até esse primeiro ponto aqui não diz respeito só ao Grêmio, mas diz respeito também ao Grêmio. A gente sabe que nos últimos anos Flamengo e Palmeiras têm descolado um pouco da questão financeira, elencos e tal, né? Só que, cara, principalmente o Flamengo, talvez, está entrando num patamar, assim, de grana, de investimentos, assim, cara, eles têm uns caras que são terceiro reserva que custaram o dobro da maior contratação da história do Grêmio. Umas coisas assim, ó. Acho que eles gastaram já esse ano algo em torno de 300 e poucos milhões. E nem é o ano que eles mais gastaram, muito provavelmente, né? Era um ano de meio que de manutenção de elenco, assim. É um negócio inacreditável. A gente sabe disso, por isso eu digo até que não é uma grande novidade. Mas hoje chama atenção um ponto em relação a esse Flamengo, e eu acho que não é tão simples, tá? O Brasil virar uma Espanha, o que seria, né, lamentável até pela nossa cultura futebolística e por ter tanto clube grande, de torcidas expressivas e etc. Seria triste, seria trágico, mas eu acho que não é tão simples esse movimento acontecer, tá? Mas, por outro lado, cara, esse descolamento do Flamengo aí, ele salta aos olhos, né? É claro que não vai ganhar sempre, que daqui a pouco vai tropeçar e vai se atrapalhar no mata-mata, principalmente, e tá numa fase de reconstrução, chegou um Tite novo, um técnico novo, né? O Tite, e não se acertou ali muito. Claro que o futebol também tem dessas, né? Lá na Espanha, às vezes, ganha o Atlético de Madrid também, né? E em tese, era o Barcelona e o Real Madrid ali que sempre estavam ganhando. Então acontece isso no futebol. No Gauchão, o Caxias ganhou
o Juventude ganhou também, então o futebol permite, mas sabe se acostumar a ver sempre os mesmos no topo se revezando com raras exceções, assim, furando essa bolha, isso é triste, isso pro futebol brasileiro não combina, não dá certo. E hoje o Flamengo botou em campo um time que não era ruim, né? É um time que tinha qualidade, cara. Não a mesma, né, do time que seria o principal deles, né? E o time principal deles, inclusive, perdeu para o Penharol em casa, né? Então essa é a magia do futebol que principalmente aqui na América do Sul, talvez até dificulte mais uma espanholização, assim, da nossa liga e etc. Mas a qualidade deles, assim, cara, é um negócio assombroso, né? Eu tava até discutindo com meu pai na volta da arena no carro, né? Meu pai estava exagerando também já, ele estava botando o Flamengo também no patamar assim. Ah, porque os dois laterais do Flamengo fardam em qualquer time, e o setor defensivo era o titular até ontem, estão entrosados, e ele já estava também querendo meio que passar um pano, né, não passar um pano pro Grêmio, ele admite que o Grêmio tá muito mal, mas assim, querendo exaltar um Flamengo que eu também não acho que é para tanto. Mas de fato, cara, se a gente olhar umas individualidades ali, os próprios laterais, eu acho que são um emblema disso, assim. Cara, o Flamengo tinha um time minimamente competitivo hoje em campo. Tinha. E eu já vou dar pau no Grêmio, tá? Não pense aqui que eu tô passando pano, que tá longe disso. Inclusive, a discussão com meu pai foi na via oposta disso que talvez vocês estejam pensando. Mas, cara, pra mim, salta aos olhos em questão de mercado, assim, como esse Flamengo tá descolado de uma realidade, porque tinha um jogador hoje em campo, como é que é o nome dele? Eu me esqueci o nome, que foi 18 milhões de euros, né? Escapou aqui, tava na ponta da língua, jogou hoje, né? Foi talvez a única estrela mais assim, né? Mais robusta do Flamengo, o argentino aquele, que jogou. Quase veio o nome aqui, mas me escapou. Fora ele, cara, não tinha assim grandes. Mas, cara, realmente, o Wesley na lateral direito, o Ayrton Lucas, seleção brasileira na lateral esquerda. E lembremos, 18 desfalques. A gente sempre fala, né, cara, qualquer time do mundo com meia dúzia de desfalques, né, balança o barraco, balança o barraco. Eu já fiz essa analogia várias vezes para defender o Grêmio, ou para falar de um adversário, ou para fazer alguma, né, pega aí o Barcelona, talvez um dos maiores, com certeza, Barcelonas da história, talvez o maior Barcelona da história, do Messi, Suárez, né, o próprio Neymar, talvez, né, o trio MSN, ou pega ali também o Xavi, Iniesta, pega um Barcelona histórico aí e tira os 6 principais jogadores do time. Isso vai incluir o Messi, etc, etc, etc. Cara, balança o barraco. Vai pegar uma Champions League ali, pá, já não. Tá, o Barcelona tá muito. Sofreu um baque aqui. Ainda pode ganhar? Pode, né? Porque é o Barcelona, tem grana, tem elenco. Mas qualquer time do mundo, se tu tira 6 titulares, que é meio time, mais de meio time, né? Se for de linha, assim, sente o baque, cara. Se tu dobra esse número e tu vai pra 12, cara, aí é devastador. Aí é devastador. Aí não, aí assim, tipo, cara, né? Não tem nem muito o que comentar. Só que o Flamengo não tava com o dobro dessa meia dúzia aí que eu tô sugerindo, ele tava com o triplo. O triplo, eram 18 desfalques, tinham 6 lesionados e mais 12 que o Tite resolveu poupar para pegar o Penharol, que ficaram treinando lá no Rio de Janeiro, focando no jogo contra o Penharol pela Libertadores. 18, cara. E esses 6 lesionados não são 6 aleatórios, são 6 jogadores também importantes. O Cebolinha, o Pedro, o Gabigol, tudo lesionado, né? E mais 12 Arrascaeta, Bruno Henrique, De La Cruz, mais 12 que o Tite falou assim, não, vocês ficam aí treinando que o nosso negócio é Libertadores. 12 mais 6, 18 desfalques. Cara, com 18 desfalques, assim, é para não ter jogo. O Real Madrid com 18 desfalques dos 18 principais jogadores, cara, vai tomar um calor do Levante. Né? O Grêmio com 18 dos principais jogadores ausentes, cara, o Grêmio olha, pega o Cuiabá, é torcer para não ser goleado, cara. Né? O banco do Flamengo hoje eram os guris de 18 anos,
porque eles não tinham nem número para formatar ali, né, direitinho ali os jogadores da linha mais os suplentes. Então, assim, e o time deles, tirando talvez aquele centroavante ali que foi expulso, né, que veio do Nova Iguaçu, o tal do Carlinhos, cara, tinha muita peça ali que fardava no Grêmio, cara, do time C/D do Flamengo, né? Então, esse recado aí foi dado, né? Não é novidade, mas foi assim sublinhado, né? A gente vai ter que se reinventar para conseguir para o modelo de negócios do Grêmio ser mais competitivo. E não sei se é necessariamente uma SAF, né? O próprio Flamengo não é uma SAF. Eles se reinventaram dentro deles mesmos. O Palmeiras também não é. Mas pode ser que seja. E em sendo, tem 300 formas de ser uma SAF. Eu não sou muito simpático à ideia num primeiro momento. Mas, cara, tem SAFs de tipo que ainda mantém o sócio votando, ainda né, mais de 50% do clube ainda é do torcedor e as decisões ainda partem do conselho. Então tem várias formas, cara. E eu nem sei se é exatamente a partir desta forma, mas o Grêmio tem que estar atento a isso, porque vai descolar demais, cara. Vai descolar demais. 18 desfalques e os caras botaram um time em campo hoje que tem lá suas limitações, mas era um time que conseguia jogar futebol. Esse foi o primeiro recado. O segundo recado, agora indo mais direto ao jogo mesmo, né, o que a gente viu em campo, cara. Por mais que o Flamengo tenha sido um time competitivo, um time que tinha realmente nomes interessantes aqui ou ali, cara, o Grêmio foi muito mal. O Grêmio não jogou nada. Esse é o recado do campo, que o Grêmio precisa mudar, que o Grêmio precisa de novas alternativas. Eu tava no estádio e lá é pior ainda, sabe? O Grêmio parece que abandona o meio de campo, mesmo jogando com meias, mesmo quando o Renato não inventa a história de tirar os meias do time, parece que tem um buraco ali. Parece que o Grêmio não é compactado, parece que fica um espaço aberto que o adversário deita e rola. Né? Os caras chegam tocando a bola até a nossa área quando eles querem, como eles querem. Né? E o Grêmio, às vezes, parece que tem que parir uma bigorna para fazer alguma coisa acontecer, tem que mover uma usina elétrica para acender uma lâmpada, tem que depender da qualidade individual do Soteldo, do Monsalve, de não sei quem, sabe? Parece que tem que depender mais do, né, do acaso, de um belo chute do, do Cristaldo de fora da área. Assim, se tu for olhar o jogo de hoje, deu tudo certo pro Grêmio. Começou dando certo antes da bola rolar com os 18 desfalques do Flamengo. Né? Começou por aí. O jogo começou, cara, Flamengo bem, mas o Grêmio consegue fazer 1-0 numa rara felicidade, num chute belíssimo do Cristaldo, né, para abrir o placar. Daí o Grêmio toma um empate e tal, aí depois, também numa jogada, né, não muito convencional ali, o Reinaldo chuta, o goleiro acho que foi um pouco mal no lance, né, contamos com essa sorte também, dá um rebote ali, o Bright White aproveita e faz o 2-1. E tem a expulsão do tal do Claudinho, não, do Carlinhos. Carlinhos, né, o centroavante do Flamengo, que era uma das peças mais abaixo ali de qualidade desse time deles. Que eu não vi ainda o lance na TV, não vi ainda, mas pelo rádio estavam dizendo que era discutível, que pode ter sido um pouco exagerado, mas que, né, também não foi, pro VAR não corrigir, não foi tão absurdo assim, foi meio interpretativo ali, mas que talvez o árbitro tenha sido um pouco severo. Mas enfim, sorte nossa. Uma grande sorte nossa. Isso aí mudou o jogo, cara. Se continuasse 11 contra 11, eu teria medo de saber o que poderia ter acontecido. O Flamengo era melhor que a gente na maior parte do tempo. E isso é inacreditável, porque assim, por mais que eu tenha dito aqui no início do vídeo que o Flamengo, mesmo com 18 desfalques, ainda tinha um time para botar em campo, cara, era um banco de reservas de guri. Eram alguns titulares também que não eram grande coisa. Alguns eram bons, mas outros não eram tanto. E principalmente, cara, era um time desfalcado. Aí quando eu falei isso, o meu pai, não, mas o setor defensivo jogava junto, não sei o que. Tá, pega ali dois, três. Mas assim, de forma geral, foi a mesma coisa que eu falei no jogo do Grenal Sub-20 lá da Copa FGF, que o Grêmio botou pra jogar o Mike, o Nathan Felipe, o Mila,
Teve mais um meia, que eu não me lembro quem era, o Nathan Fernandes, o Arezo, o Aravena. O Grêmio botou, se eu não me engano, 7 jogadores do profissional para jogar o Sub-20. E claro, alternando ali com a gurizada do Sub-20 e tal, nem se conheciam, não sabiam o nome um do outro. E aí, óbvio que não teve jogo, né? O Grêmio perdeu de 2-1 de virada, e eu fiz vídeo sobre isso, só que, cara, não tem muito como avaliar é um amontoado. Os caras pegaram, jogaram 7 jogadores ali entre os guris e falaram, joguem. Não é assim que funciona o futebol, né, cara? E, de certa forma, foi quase isso que o Flamengo fez hoje. O Flamengo rifou o jogo, cara. Esses caras não têm entrosamento na sua grande maioria ali, né? Não tem, talvez até ritmo, alguns ali talvez meio parados ali, não tendo tanta oportunidade, sabe? Então, cara, era um jogo pro Grêmio se impor muito mais, fazendo um feijão com arroz bem temperadinho, fazendo um beabá, né? Estocando, marcando melhor, pressionando, em casa, cara. Né? O Grêmio não tem um elenco fraco a ponto de ficar submisso ao Flamengo CD, por maior descolamento que tenha rolado em relação ao Flamengo. Não tem, cara. Não tem. Então o jogo foi horrível, tenebroso. O Grêmio se salvou a partir da expulsão, na minha opinião, porque daí o jogo ficou bem mais tranquilo a partir desse momento. Né? O que é até uma boa notícia, porque às vezes o Grêmio tem um jogador a mais e piora, né? Então, nesse sentido até foi bom, mas assim, cara, o Grêmio parecia que não tinha nada. A gente olhava o Grêmio jogando assim, cara, irmão, cadê? Sabe? Tu sentia que, cara, se a gente fizer um feijão com arroz bem robusto, temperadinho, encorpado aqui, cara, faz 2-1, 3-1, resolve o jogo, vai pra 4. Não, a gente ficou ali ainda, conseguiu tomar um pavor do final, assistindo um jogador do Flamengo driblar meio time do Grêmio, sabe? E isso já depois da expulsão ainda, porque antes, cara, o jogo tava aberto. A gente podia ter perdido, podia ter empatado, podia ter acontecido tudo, né? Então, cara, esse recado do campo foi dado, sublinhado e grifado, tipo assim, cara, não dá pra seguir assim, não dá pra seguir assim, tem que oxigenar esse trabalho, mudar, tentar acertar novos acertos, errar novos erros, porque parece que esgotou, parece que chegou a um limite. E o terceiro recado que foi dado hoje, eu acho que está muito ligado a esse último que eu acabei de falar, né, do time do Grêmio que não se ajuda, foi a torcida, né, cara? O Grêmio aí há 200 anos sem jogar em casa. Claro que eu não esperava um retorno gradual à arena. Eu achei que ia ter um jogo que o Grêmio ia dizer assim, vamos voltar a jogar em casa. E aí ia ter 50 mil na arena. Eu sonhei isso, assim, né? Depois das enchentes ali e tal. Mas em sendo gradual, gera até uma coisa chamada escassez. O primeiro jogo era para 12 mil, esse jogo era para 22 mil pessoas. E teve 18. E teve 18. Cara, a gente só teve um jogo na arena desde o início do ano, desde maio, né? Que foram as enchentes. Um jogo para poucas testemunhas, né? 12 mil aquele contra o Galo. Né? Então tinha muito torcedor, tinha uma demanda represada, né? Eu pensei assim, nossa, a galera vai se matar por esses ingressos contra o Flamengo ainda, que é uma camisa pesada, mesmo não sendo os titulares, e não sendo os titulares ainda tem o atrativo de ter mais chance de ganhar. 18 mil, 4 mil ingressos sobraram de um Grêmio que não joga em casa praticamente o ano inteiro. Eu achei que ia ter desespero por ingresso. Cara, isso foi um recado muito dado ao clube, à gestão do Guerra, a quem comanda o Grêmio, né? Que está muito ligado ao segundo recado. As coisas não estão certas, não estão bem. O gremista não está curtindo. E que é um pouco óbvio, né? Pensando nas Copas, como a gente foi, e na própria tabela do Brasileirão, eu não estou falando nenhuma... Não tô aqui descobrindo a roda, mas às vezes o campo fala, às vezes a arquibancada também fala, e aí o que a gente meio que já sabia fica confirmado e sublinhado. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.